Fala pessoal, seja muito bem-vindo aqui ao Papo Previdenciário. Toda sexta-feira, às 19 horas, a gente está por aqui respondendo as suas dúvidas diretamente. E essa vez nós vamos fazer diferente. Deixa aqui a sua dúvida para mim nesse Papo Previdenciário, que na próxima semana eu vou pegar o nome de quem deixar os comentários aqui, a dificuldade que tiver, para responder. Então, já vamos ficar combinados. Se tiver qualquer dúvida, deixa aqui que eu vou responder, deixa aqui nos comentários para você no próximo Papo Previdenciário e vou trazer o seu nome aqui para a gente te ajudar no seu caso específico, igual a gente vai fazer com esses outros colegas inscritos aqui, perfeito? Se não acompanha a gente lá no Instagram, que é importantíssimo, eu também subo caixinha de perguntas lá no Instagram, pessoal, onde eu ajudo o pessoal diariamente lá com dúvidas também do direito previdenciário, tá? Então, se você quiser, preferir nos acompanhar lá pelo Instagram, vá lá no Instagram, segue a gente lá. Quando eu abrir a caixinha de perguntas, pergunta que a gente vai estar te respondendo por lá também, tá te ajudando. Perfeito? Bom, vamos lá para a primeira pergunta do dia hoje, que é a da Sandra BQ3VP. A Sandra pergunta o seguinte: boa tarde, doutor, quem tem visão monocular encontra-se trabalhando, pode ser isento de imposto de renda? Sandra, a pessoa com deficiência, né, ou seja, com a visão monocular e trabalhando, ela não encontra-se isenta de imposto de renda. Infelizmente, você acaba pagando imposto de renda. Só tem isenção de imposto de renda para uma categoria de doenças consideradas graves, né? E aí sim, essas categorias de deficiência consideradas graves, você vai conseguir isenção aí no imposto de renda. Alguns exemplos, né? Aqui quem tem tumor maligno, quem é portador do vírus HIV, quem tem neoplasia maligna, né? Que é do tumor maligno, quem tem outras doenças consideradas graves pela lei específica, que eu vou deixar o link aqui para você, tem direito. Mas a visão monocular, infelizmente, não se enquadra e por mais que você esteja trabalhando e tendo a visão monocular, você fica obrigado a pagar imposto de renda, tá bom? Bom, outra pergunta que eu tenho aqui, vamos separar aqui, é do Antônio Senhor 7048. O Antônio pergunta o seguinte: doutor, por que eu fiz perícia médica judicial dia 27/9/2023 e por que a avaliação social só vai ser no dia 9 de novembro de 2023? Sou Antônio, você pelo jeito aqui, fazendo duas perícias, né, uma médica e uma social, você vai estar fazendo uma avaliação de uma aposentadoria por deficiência, para provar a sua deficiência. E para comprovar a deficiência, você precisa do que a gente chama aqui da perícia biopsicossocial, que ela analisa não só a sua deficiência em si, mas todo um contexto de situação da sua vida diária, né? Eles vão analisar 7 domínios para fazer a classificação da sua deficiência. E aí depende dessas duas perícias, da perícia médica e da perícia social. Por que uma é feita numa data e a outra é feita em outra data? Muito provavelmente pela agenda dos peritos, né? Então, talvez a perícia social, a perita ou o perito assistente social não tenha agenda na mesma data do perito médico e aí você vai fazer numa outra data, tá? Mas isso não atrapalha em nada o seu processo. É normal você fazer uma perícia primeiro para depois fazer outra perícia, pode ficar tranquilo, é um procedimento comum. Fazer primeiro uma perícia e depois fazer a outra, dificilmente você faz as duas perícias aí judiciais no mesmo dia, porque depende da agenda do perito, perfeito? Outra pergunta que a gente tem aqui é do Alan. O Alan pergunta o seguinte: boa noite, Alan. No caso da perícia judicial, o médico é da especialidade da patologia do segurado? Olha, depende. A gente tem discutido muito isso na justiça e não é em toda situação que você vai ter aí a especialidade médica para ser analisada. Algumas situações você consegue. Perícia especializada em ortopedia, psiquiatria, oftalmologia. Então, essas perícias você consegue. Dependendo da situação, você não consegue. Se for uma especialidade muito específica, né? A neurológica você também consegue. Agora, dependendo da sua incapacidade, da sua doença, se ela for muito específica, dificilmente você vai conseguir, porque às vezes até perito para fazer uma avaliação em você não tem. Mas nas grandes maiorias de situação, né? Como diz, psiquiatria, oftalmologia, neurologista, cardiologista, ortopedista, você consegue sim solicitar uma perícia especializada nessa área, tá bom? Outra pergunta que a gente tem lá é do Sérgio Luiz. O Sérgio pergunta o seguinte: doutor, ganhei insalubridade, porém meu advogado não fez correção no CNIS. Faça agora ou aguardo o fim do processo? Olha, insalubridade é para fins trabalhistas, Sérgio, então é diferente. Então, às vezes você pode ter direito à insalubridade e não necessariamente isso vai dar direito ao reconhecimento de período especial para fins previdenciários. Então, são questões
distintas. E por mais que você consiga uma situação de período especial, não necessariamente ele vai constar no seu CNIS, ele vai constar no seu processo administrativo. Então, estar ou não incluso no CNIS, pouco importa para fins de análise de benefício. O que importa é quando você for solicitar o seu benefício, fazer a documentação certinha, se for de período especial, e constar isso na sua aposentadoria. O CNIS pouco tem informação sobre esses períodos especiais, tá? Embora tenha detalhamento para colocar, muito dificilmente isso vai ser feito, tá bom? E também, como dito, não importa em nada. O importante é no processo administrativo constar aí o seu período especial. Então, quando for solicitar o seu processo de aposentadoria, apresente aí o seu período especial, que é diferente de insalubridade. Eu tenho tema importante aqui sobre o vídeo, tá? Para você entender e aí sim você reconhecer esse período especial e conseguir o benefício. Tem mais uma dúvida aqui que a gente vai tirar, que é do Bruno Cante. Ele pergunta o seguinte: doutor, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, Bruno, muito obrigado. Quem se aposentou pela regra de transição, mas possuía direito adquirido, precisa solicitar uma mudança na categoria da aposentadoria ou basta pedir a inclusão dos salários no novo cálculo? Bruno, depende, né? Às vezes você não precisa fazer nada. Por quê? Primeira coisa que você vai ter que fazer é buscar um profissional de sua confiança aí para calcular se é viável ou não você discutir a regra do direito adquirido ou se é mais viável agora a regra de transição. Por que isso? Porque em várias situações a regra de transição referente à questão de valor de benefício tem sido mais benéfica do que ao direito adquirido. Às vezes você vai discutir direito adquirido e vai acabar pegando fator previdenciário. Às vezes a regra de transição que você aposenta, que é a regra de transição, por exemplo, de 100%, não tem fator previdenciário. Então, antes de solicitar qualquer tipo de revisão, busque um profissional de sua confiança para ele verificar se é viável você fazer essa revisão requerendo o direito adquirido ao invés do benefício que você está recebendo agora pela regra de transição. Porque muitas vezes o seu benefício pode ser muito melhor pela regra de transição do que pela regra do direito adquirido. Então, muito cuidado com isso, tá bom, pessoal? Bom, como dito, deixe seus comentários aqui, deixe suas dúvidas aqui nesse vídeo, que eu vou estar trazendo no próximo Papo Previdenciário e você vai estar participando com a gente. Até lá, tchau!